Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós temos a presença do Paulo Wiazowski, gentilmente vindo ao nosso programa, e também do jornalista Antônio Augusto, que vai nos ajudar a... Antônio Augusto. Pô, ficou chique, hein? Gostou? Pô, não chamar de Guto, pode né? adotar. Nem conhece o Antônio Augusto. A presença do jornalista Antônio Augusto, gentilmente, o Guto Brito, né, Guto? Muito obrigado pela participação. E nesta segunda-feira, a Europa, não vamos falar sobre isso hoje, infelizmente o tempo não permitirá, mas a Europa está vivendo um momento difícil com essa questão dos refugiados, não é? Esta semana, a expectativa, a Itália está prestes a receber mais de 1.500 refugiados, a maioria vindo da África e de países do Oriente Médio. E chama a atenção a forma, não é? As pessoas vêm em barcos de forma totalmente degradante, e o pior, indo para um país que vive uma grande crise econômica, que também não sabe o que fazer. E olha, nós estamos falando da Itália, mas você vai na França, a periferia da França hoje é tomada por... a palavra ganha é um pouco pesada, mas na verdade são refugiados que têm formado verdadeiros guetos e que, sem dúvida nenhuma, é o grande problema que a Europa vai enfrentar. Um amigo esteve recentemente no Brasil, mora na Alemanha há mais de 10 anos, e me disse o seguinte: a Alemanha a população da Alemanha, o governo alemão, estava preparada para uma guerra nuclear, mas eles não estavam preparados para a invasão de refugiados. A situação é muito grave. Paulo, boa tarde, obrigado pela sua participação. Há uma expectativa muito grande no meio político quanto às alterações que a legislação eleitoral pode sofrer, principalmente o projeto que o Serra apresentou e que passou no Senado e que tem, me parece que, não vou dizer atormentado candidatos a vereador, mas deixado alguns candidatos sem saber o que fazer. É a proposta de que os municípios seriam divididos em distritos e cada partido poderia lançar um candidato a vereador por distrito. Aí, olha, fazer isso para estadual e federal, deputado estadual e federal, tudo bem, né? São regiões grandes. Agora, vereador, eu penso o seguinte: o cara mora na ponta da praia, mas ele tem lá o grupo político, as pessoas... Reduto, né? O reduto dentro no Boqueirão, no Morro, e vai ter que mudar para aquela... Quer dizer, acho que para o município essa alteração ela é danosa. Um exemplo é o túnel. O cara mora no Macuco, aí o túnel vai afetar o Macuco. O vereador do Gonzaga pode dizer: olha, para nós não vai afetar em nada, o vereador do Macuco que se vire. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Guto, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Mas acho que esse projeto do Serra, nós temos aí o distrito e o distritão, né? O voto distrital e o distritão. Isso está causando um fervor no meio político muito grande, uma insegurança, principalmente para o legislativo, porque essa questão abala exclusivamente aos parlamentares, tanto no modo federal, estadual como municipal. E bem falou você, a questão do voto distrital aqui em Santos: 21 vereadores, 21 distritos, um vereador por partido que vai disputar isso. Aquele né? distrito, naquele distrito, um vereador por distrito naquele partido. Então isso vai causar está causando uma insegurança, porque às vezes o vereador, como você falou, Augusto, o vereador mora no Gonzaga, mas tem seu reduto, às vezes, num outro local. E o vereador vai virar daqui a pouco para fazer isso, vai ter debate para vereador, porque o vereador vai ser... porque talvez o escopo do projeto é a questão da fiscalização, a fiscalização da proximidade com o eleitor, a cobrança maior, né?
A gente sabe que, às vezes, para deputado estadual, para deputado federal, talvez esse tipo de projeto seja mais vantajoso, né? Traz o parlamentar mais próximo da sua base, o eleitor pode fiscalizar quais os projetos, quais suas atitudes dentro do parlamento, se realmente ele está pensando naquele núcleo a qual ele teve uma votação expressiva. Às vezes a gente vê aqui em Santos, tem deputado que vem aqui, pega o voto do santista, depois nunca mais aparece. Mas olha, na Baixada Santista, os números da evasão de votos é impressionante. Chega em alguns casos a 70% dos votos em candidatos fora da região. Aí eu acho que caberia o distrito. Quer dizer, olha, você pode votar em candidatos a estadual e federal da região metropolitana da Baixada. O que não acontece. Acabaria com o Tiririca. O Tiririca foi mais votado em Cubatão, foi o Tiririca, por exemplo. E o poder econômico não ia se sobrepor a proposta mais forte, uma proposta mais contundente, uma proposta mais realista para aquela comunidade, para aquela sociedade, né? Então talvez traria uma questão de oportunidade maior, e isso para deputados estaduais e federais. Para vereador, Augusto, eu vejo aí não dá para... Eu acho que ainda nós temos que amadurecer essa ideia, ver como que vai ser esse formato, qual vai ser essa construção disso. Agora, passar no Senado, geralmente é mais fácil. O debate maior é na Câmara Federal. Eu acho que na Câmara Federal esse projeto deve ter algumas dificuldades em função de toda uma pressão já que isso daí vai ocorrer. Muito bom. Guto, eu acho que a expectativa de todos, naturalmente, é se isso vai valer para 2016 ou não. Na verdade, esta e outras alterações, como por exemplo uma que já é dada como certa, vai impedir a coligação proporcional, quer dizer, os partidos se unirem para lançar candidatos a vereador, por exemplo, não será permitida. E há uma corrida contra o tempo, tem que ser aprovado tudo antes do mês de outubro deste ano. Boa tarde, obrigado pela participação. Você veio de rosa em homenagem ao São Paulo? Sim. Boa tarde a você, boa tarde ao Paulinho, boa tarde aos telespectadores. Eu queria voltar um pouco nessa questão que você colocou, Augusto, da evasão de votos. Eu acho que a gente precisava fazer uma análise um pouco mais aprofundada e saber o porquê que esses votos estão saindo da nossa região. Será que é falta de proposta dos candidatos da nossa região? Será que o eleitor da nossa região não está contente com as propostas que são apresentadas aqui? Eu acho que isso poderia ser discutido um pouco mais detalhadamente. Até queria saber a opinião do Paulinho, porque a Baixada, a região metropolitana, tem uma força, mas essa força não é representada tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. Na Assembleia um pouco mais, mas na Câmara Federal, nós temos o maior porto da América Latina, nós temos o maior polo industrial da América do Sul, que fica em Cubatão, e a gente não vê essa representatividade trazer benefício para a nossa região. Eu queria que o Paulinho comentasse o que ele acha dessa... Guto, eu tenho uma filosofia no seguinte. Primeiro que a gente vive um momento de insatisfação da sociedade, da opinião pública, de um modo geral, com a classe política muito grande, né? Isso, a cada eleição que passa, a coisa está ficando muito mais forte. Essa é uma energia que talvez... para muitos, isso não eu acho que não é salutar. Eu acho que se o Brasil chegou aonde chegou, numa liberdade de expressão, numa democracia, num Estado republicano, graças aos bons políticos. Hoje tem gente que tem vergonha de falar que é político, né? Em função de todo um cenário. Mas, enfim, eu acho que essa questão da evasão se deve por dois fatores. Primeiro, que nós temos um voto consciente, que é aquele voto que a pessoa acaba analisando, acaba tirando todo uma questão de consciência mesmo, daquilo que vai ser benéfico para ela, na sua expectativa, naquilo que é bom para a sociedade, naquilo que a pessoa que tem a capacidade, que tem a competência, aquela pessoa que pode representá-lo muito bem, que faz uma política com seriedade, que está na vida pública realmente por idealismo. E agora nós temos aquele outro voto, que é um voto que infelizmente, às vezes a pessoa é um voto muito vulnerável, aquele voto que a pessoa acaba votando por um emprego na última hora, ou por um pagamento de conta de água, ou de uma conta de luz. Tem um eleitor que ele se torna muito vulnerável ao processo,
ele é muito assediado dentro desse sistema, que não é um sistema de agora, é um sistema que já vem há muitos anos e que, infelizmente, ele não tem a condição de fazer uma análise mais aprofundada na questão da importância do seu voto. O quanto o voto dele vale para o futuro, o quanto que o voto dele vale para que ele possa realmente ter a certeza que está contemplando a um deputado estadual, um deputado federal, e que essa pessoa vai trabalhar num contexto importante. Infelizmente, às vezes a pessoa acaba pegando um santinho na hora da eleição, eu vou votar nesse rapaz, ele lembra meu sobrinho, parece o meu filho, e ele nem sabe em quem está votando. Então isso torna com que as eleições se façam de uma maneira muito difícil. Tanto é que o poder financeiro ele acaba sendo um elemento importante em qualquer processo eleitoral, porque como tem hoje, infelizmente, tem um político profissional, também tem o cabo eleitoral profissional, tem o eleitor profissional, né? A gente que participa de algumas campanhas, a gente fica às vezes muito chateado, às vezes a gente fica decepcionado com algumas coisas. Pessoas que às vezes frequentam a casa do político, né? Tá ali no dia a dia, participando de um programa, de um projeto, de uma estrutura, e depois numa reta final a pessoa vai para um outro candidato. Enfim, o que está faltando um pouco é de mais ideologia, o que falta um pouco é de conhecimento. Eu acredito que seja uma questão cultural. A questão cultural é muito emblemática nesse momento e que chegou a hora da sociedade, de modo geral, dar um choque. Né? Tem que haver um choque, tem que haver algumas mudanças. Uma ampla discussão. Né? A reforma política acho que passa por isso também. Por isso mesmo. Na verdade, só um registro. A gente falou em bairros aqui, né, a grosso modo, mas na verdade a lei que o projeto de lei que o Serra apresentou e que o Toffoli já disse que é a favor, e o Toffoli é presidente do Supremo, além de ex-advogado do PT, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele já disse que é a favor desse projeto de lei do Serra. Na verdade, as áreas elas não têm uma ligação com bairros. Deve haver uma distribuição equitativa, não é uma coisa simples, não. Não sei nem se a Justiça Eleitoral tem gente para fazer essa distribuição, porque os votos têm que ser iguais, paritários, com uma diferença mínima de 5%. É uma conta difícil de avaliar. E aí vai virar uma confusão. Por quê? O cara mora no Gonzaga, mas a região dele pode invadir um pouco um outro bairro, que vai ficar uma confusão, até para o próprio eleitor. Vai ser vereador que com 50 votos está eleito e outro com 400 não. Se você não tiver essa proporção de votos. Sim, mas vai haver a proporção. Na verdade, eu vi uma entrevista do Michel Temer no Canal Aberto, uns 2 meses atrás, 40 dias. Se bem que a dificuldade é a mesma, hein, Augusto? Do Distritão? A dificuldade de conseguir o voto. Sim, mas veja só, só para a gente dizer que não vai ter o candidato do Boqueirão, porque o distrito pode ser que não seja o Boqueirão, pode pegar parte do Boqueirão, parte do Gonzaga, assim, uma puta zona, né, meu? Será que o eleitor vai entender esse processo? Isso que eu tô... eleitor... Porque tem o cara é do Marapé. Mas o distrito efetivamente não vai ser o bairro do Marapé. Talvez tenha que ter parte do Campo Grande. E o Campo Grande talvez parte do Gonzaga. Fica meio confuso. Mas mais do que isso, eu vi a entrevista do Michel Temer no Canal Aberto. E o Michel Temer deixou bem claro que o PMDB é a favor do tal do Distritão. Do Distritão. Onde os mais votados... Acaba o coeficiente. Mas tem uma linha de corte do partido, né? O partido tem que alcançar um número de votos. Na realidade é o seguinte, vai ter como se fosse uma prévia. Tem uma prévia do partido, porque o partido vai indicar os candidatos. Tem uma prévia, se não me engano, tem uma prévia do partido... E depois, em cima disso, ele vai disputar a eleição. E aí você está dizendo uma pesquisa? O partido faz uma pesquisa? Faz uma pesquisa. E aí, com a pesquisa, ele lança os candidatos. Ele lança os candidatos. Mas são os mais votados que vão ganhar. Os mais votados. Acaba o coeficiente. Então, mas eu acho que aí também é uma coisa meio... Vai acabar com os partidos pequenos, né? Porque os partidos pequenos sobrevivem de coligações. Não havendo a coligação, entrando, não tendo coeficiente, entrando os mais votados, hoje você vê... historicamente, os mais votados saem da onde? PMDB, PSDB, PT, são os partidos maiores. Onde a militância também é maior, né? E a representatividade dentro das câmaras e das assembleias também é maior, então os partidos pequenos... Eu só acho que a questão do partido pequeno,
acaba com o puxador de voto, né? Acaba com o puxador de voto. Quer dizer, Acaba com o tiririca da vida? eu acho que sim, porque o próprio partido não vai... Hoje o partido precisa criar, não é? Aquele partido que não tem o que você disse, militância, trabalho, estrutura, ele precisa criar alguém que... Uma rede, alguma coisa para Aí funcionar. lançam lá, mulher pera, candidata. E olha, nós estamos brincando aqui, mas nós estamos copiando a Itália, né? A Cicciolina. Cicciolina que foi deputada, não é verdade, com seios de fora, apesar que ela tinha um... E se elegeu. Se elegeu. Não, apesar que ela tinha um contexto político importante. Ela tinha, já naquela época se falava da defesa aos homossexuais, enfim, ao hoje chamado GLSTB. Agora, na questão partidária em si, os partidos não podem fugir muito de uma tríade, centro, direita ou esquerda, né? Quer dizer, não adianta ter 40 e tantos 32 partidos. Aí eu vejo o missionário Olimpo, Olimpo, gente boa o cara, tem até uma carinha legal, falando na propaganda eleitoral, o PP, que é um partido de direita, apoiando o governo de esquerda do PT. Isso é conflitante. Né? Como você está vendo agora, a fusão PSB-PPS. Agora, se houve a fusão, ainda a pessoa me perguntou, mas havendo a fusão, eu que estou no PPS, não concordo com essa fusão, então eu não tenho mais fidelidade partidária, eu posso escolher uma outra agremiação a qual me filie? Não sei. E essas fusões também? Eu acho que é uma lógica. A partir do momento que houve a fusão, eu não sou obrigado a ir para um outro partido. Apesar que eu nunca vi isso. Eu estava lendo no Estadão ontem que o nome do partido aventado vai ser PSB 40. Eu falei, porra, o nome de um partido é PPS, do outro é PSB, o número de um é 23, que é o PPS, o PSB é 40, o novo partido vai se chamar PSB 40. Que fusão que é essa? Que novo tem? Não é vai ser uma confusão, né? Não, eu acho que uma fusão de um novo partido, você tem uma sigla que mescle os dois, não é? Lógico. Agora, mas se um é mais... Tem 3 letrinhas, se um é mais forte que o outro, um fica com 2 letrinhas, outro fica com uma. Agora, eu vi lá, PSB, aí puseram o número 40. Não vai mudar nada. Acho que vai... só não concordo com você, porque eu acho que o PSB e o PPS, de certa maneira... Eles têm uma linha ideológica parecida. Verdade. Né? O PSB, até então, historicamente, em Santos, sempre foi esquerda e sempre foi de forma contrária ao PSDB. Né? O Sérgio Servo, que era do PSB, foi vice da Thelma. O Fausto Figueira, hoje no Ministério da Saúde, já foi do PSB. Depois foi para o PT. O PSB, aqui na nossa região... seria um pouquinho oposto ao PPS, mas de uma certa maneira agora com o alinhamento nacional e no estado de São Paulo do PSB com o PSDB, o PPS sempre também foi um apêndice do PSDB, então acho que não vai alterar nada. Você acha que isso pode, caso se efetive, se torne o quarto maior partido, tem alguma alteração drástica nesse processo, Paulo? Não, eu acredito que não deve ter alteração grave, até mesmo porque eu vejo que outros partidos, como o próprio Democrata, devem fazer fusão. A gente acha que com essa reforma política no Brasil, Augusto, devem prevalecer aí, permanecer de 8 a 9 partidos. Os partidos médios devem fazer as suas fusões e os pequenos tendem realmente a ficar daqui a pouco a partir para uma extinção. Então, o que a gente pode analisar de tudo isso, com todo esse voto distrital, o distritão, acaba de coeficiente, entre o mais votado, enfim, essa reforma política que está deixando a classe política e o cenário, todo ele vulnerável e ansiosos, porque a eleição de 2016 já está batendo na porta. Então, eu acho que deve ter grandes mudanças. Agora, num cenário local, as fusões é meio problemático, porque às vezes você tem cidades onde o PSB está numa base, o PPS está na outra. Havendo a fusão, vai ter que ter um presidente só, uma diretoria, um diretório único. Estão falando que vai prevalecer quem é o mais velho, né? O PSB tem um presidente com 30 anos, o PPS um presidente com 42.
vai ser... mais velho da idade, da você idade, tá falando? da idade. Mais velho de idade. Então o PPS sai na frente, porque destituíram a Maria Alice e nomearam o menino que é assessor, menino não, que é um senhor de idade já, que é assessor do Marcelo Del Bosco, o seu Ângelo, deve ter uns 75 anos, seu Ângelo. Estão falando da questão O da idade, Furtado tempo de ser, filiação, mas não, tempo de acho que filiação. Assim, isso aí não passa. Imagina, o Furtado vai deixar o ganho. Não. Tem alguma coisa errada nessa lei. Tem alguma coisa errada nessa lei. Será que vale será que emplaca para a eleição Quem do ano manda que vem? Eu acho que não. Vai haver Será uma que reforma. vai haver? Sim, eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar o Distritão. Não, mas a Eu acho fusão que o independe Serra, da lei. O Serra já combinou com o Michel Temer, Essa fusão apresentou essa PSB, lei para TPS. aprovar o Distritão. Não, a fusão é A uma fusão coisa. depende Agora, da reforma política. vai ser implementada essa questão do voto distrital, Distritão Eu já acho o que ano vai. que vem? Eu acho que sim. Será que há? Se a gente tiver eleição. Porque você também coloca Não, isso. porque eu tive com um tem uma deputado corrente federal forte, há 10 dias, há um pouco mais, 15 dias atrás, e ele me disse que há uma corrente muito forte da unificação das eleições já para a próxima. Então, 2018. os mandatos seriam prorrogados de prefeito e vereador por mais 2 anos, e em 2018 uma eleição só com direito, sem direito à reeleição, com mandato de 5 anos. Então, essas expectativas, a gente ouve, um fala, outro diz e não sei o quê. Vamos ver se... E que não é tão ruim não, hein, Guto? Não, eu acho que... Se nós analisarmos o momento econômico que nós vivemos, também acho. se nós analisarmos uma conjuntura perante a opinião pública dessa insatisfação que existe hoje de um modo generalizado, se a gente analisar toda essa questão de corrupção que desencadeou aí um sentimento muito negativo em qualquer processo eleitoral, e essa insegurança de reforma, o que vai prevalecer, o que não vai prevalecer, o que é constitucional, o que não é, o que é inconstitucional, que pode ter aí uma disputa jurídica muito grande, então eu acho que, de repente, é questão de se analisar bem. O ideal seria isso, uma eleição, um ano só, porque os custos das eleições, de 2 em 2 anos você tem um custo para se fazer eleição no Brasil astronômico. Quer dizer, o dinheiro do imposto que vai ser direcionado para se fazer as eleições, de 2 em 2 anos nós temos um custo altíssimo. Mas mais do que o custo, eu acho que tem um aspecto de confiança. Credibilidade? Credibilidade. Vou dar um exemplo do vereador Sadal Nakai. Foi eleito, foi o mais votado em Santos, líder do prefeito, hoje líder do prefeito, foi presidente da Câmara, diversos projetos. Aí ele teve lá tantos mil votos, pessoas que depositaram a confiança nele para ele ser vereador. Aí no meio do mandato ele resolve sair candidato a deputado estadual. E abandona aquelas pessoas que acreditaram no projeto dele. Na vereança. Na vereança. Aí vai dizer assim, mas é o projeto político. Não, mas então tinha que ter dito, olha pessoal, eu vou sair candidato a vereador agora para não perder a boquinha, mas daqui a 2 anos sou candidato a deputado estadual. Ou, se ele fosse um cara coerente, abrir a mão de sair candidato à reeleição de vereança e diria assim, olha, eu vou fazer um projeto político de 2 anos que eu pretendo sair candidato a deputado estadual. O que não dá é ficar com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Eu acho que a unificação, mais do que a economia, ela estabelece uma regra. Você votou num cara, ele só não vai estar lá se ele renunciar. Ou se ele morrer. Ou se ele muito deputado estadual agora que ganhou para estadual e vai sair para prefeito o ano que vem. E os mandatos ficam só de 2 anos, né? Que o sujeito fica dúvida. 2 anos, ele sai de 2 em 2, ele nunca completa o mandato. A maior prova disso, que isso é uma bagunça que realmente tinha que mudar, foi a indicação do Edinho Araújo como ministro da CEP, Secretaria Especial de Portos. Aí ele assumiu e disse o seguinte, olha, todos nós temos aqueles momentos que a gente acaba falando, ou tomou uma, ou não se apercebeu, o microfone estava ligado e acaba falando uma bobagem. A um determinado uma entrevista ele disse assim, não, mas eu sou candidato a prefeito, não me lembro agora qual é a cidade dele, eu já sou candidato a... Então ele assumiu um cargo importantíssimo, não é? A Secretaria de... Nós estamos vivendo uma crise no Porto em razão de vários fatores. É importante ter alguém que conheça. Aí põe uma pessoa que não conhece. Bom, tudo bem, ele vai ser esforçado. O tempo que ele vai levar para aprender, ele vai sair para sair candidato a deputado, que é agora, daqui a 8 meses. Vai sair candidato a prefeito, que é daqui agora, 8 meses. Aí ele voltou atrás e disse que não é mais candidato.
acaba com isso também, viu? Sem dúvida. Com esse pessoal que sai candidato. Não, interessante. Pensando... E o parlamentar, pelo menos se ele for sair candidato, ele tem que renunciar ao mandato, ele não perde o mandato. Ele vai, disputa uma eleição como e executivo, volta. né? E volta. E volta Então, para... nessa reforma, então, seria... Isso está tudo previsto, quer dizer, saiu. Não. Vai disputar a eleição, só se aprovar. Se perder, não tem para onde voltar. Vai voltar. Não, isso não como a eleição é única, ele tem que escolher. Só que não muda para o legislativo. Ele continua tendo a prerrogativa do mandato. cargo, o mandato. Não tem como mudar essa. Não tem como não. A lei não prevê isso. Quer dizer, o legislativo, ele continua sempre privilegiado, vamos dizer assim. Deixa eu comentar uma notícia que saiu aqui na Jornal Tribuna, publicou uma matéria hoje a respeito da quermesse da Nova Sintra, tradicional quermesse da Nova Sintra, que depois de 67 anos não vai acontecer. O padre, eu gostei da expressão do padre lá, quem vai preso sou eu. Então não é a tradicional quermesse da paróquia São João Batista. Eu particularmente frequentei várias vezes lá, estive lá muitas vezes, mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, perdeu um pouco a característica. Acabou alguns episódios de violência, enfim. O padre Isaac Carneiro da Silva, que é responsável pela igreja, confirmou ontem que a festividade não será realizada, pelo menos não pela igreja. O pároco explicou, ou melhor, o pároco explica que a festa, que acontecia sempre na Praça Guadalajara, ganhou grandes proporções, virou um evento de difícil controle. E aí diz que a prefeitura não aceita mais um CNPJ, pedem um CPF. E é uma pessoa que vai ser responsabilizada. Se acontecer alguma coisa, quem vai ser preso é o padre, critica aqui o religioso. É importante destacar que a quermesse... Olha, o ano passado a Prefeitura de Santos fez uma baita de uma confusão, é que as entidades assistenciais têm medo de colocar isso a público, viu? Como recebem subsídio, depois tem medo até de retaliações. Mas, na verdade, no ano passado, a Secretaria de Turismo, em razão da Copa do Mundo, resolveu mudar o período das festas juninas, e que trouxe um prejuízo danado para as entidades. Já está difícil fazer esse tipo de evento. Com a mudança que houve no ano passado, muitas entidades estão se fundindo para tentar realizar o evento. Acho que isso acontece um pouco com essa quermesse do Nova Sintra. Primeiro que não é fácil arrumar os barraqueiros. E hoje as entidades, que antigamente as entidades se uniam, voluntários e tal, hoje está muito difícil isso. O padre tem razão. Primeiro, será que tem realmente, ele diz que nem é tão vantajoso assim os recursos? Eu acho que tem que haver uma avaliação. Não é porque o evento é tradicional que não pode ser interrompido, né, Paulinho? Verdade. Eu acho que nós temos que preservar aquilo que é importante. Eu acho que... Agora, tem o aspecto da segurança, tem o aspecto do envolvimento da comunidade, mas a quermesse era uma quermesse muito bonita, né, Augusto? Era uma quermesse famosa quermesse. Era famosa. As pessoas vinham de outras Sim. cidades para acompanhar a quermesse da Nova Sintra. Mas ele diz que tem dificuldade de barraqueiro, de arrumar barraqueiros. As entidades não têm mais se interessado. A questão da violência, né? A segurança, são aspectos... Antigamente era legal. Eu achava que era uma quermesse que não dava prejuízo, não. Eu achava que pela quantidade de pessoas e tudo mais... Ele diz que não é tudo isso. Até pela fama, né? Era uma quermesse tradicional. Bem conhecida, tradicional, exatamente. Tinha uns restaurantes lá, né? Olha, quem começou com isso, de rever a posição, foi a Gota de Leite, que saiu do antigo Inverno Quente e acabou fazendo a sua própria quermesse num local fechado, cercado, e que me parece tem dado bons resultados, viu, todos os anos. Acho, o que precisa ser feito, viu, Paulo, você que tem um bom relacionamento com a atual administração, precisa conversar com o pessoal que cuida dessa parte de eventos, para tentar encontrar talvez um outro lugar para realizar esse evento do inverno, da festa... Da festa junina. Da festa inverno, Cada né? ano Inverno quente, né? Não, inverno quente era antigamente. Já foi inverno quente, aí festa inverno. Cada hora muda o nome. Porque lá na Arena Santos, alguns responsáveis de entidades me reclamam o seguinte,
que não é, que é fora de mão o local. Aí eu pergunto, puxa vida, por que não fazemos na praia? A SPU não deixa, porque não pode isso, não pode aquilo. Mas não é para ajudar as entidades. Eu acho que se fosse feito na praia, cercado, como já foi em alguns anos, era fechado. Inclusive tinha até para você entrar aqueles equipamentos para ver se você carregava alguma arma. Uma revista, já pensou na praia? Na praia é detonar. É bem. Agora, você falou bem, o Gota de Leite fez um modelo interessante. Eu mesmo fui vários anos no Gota de Leite, já faz 3 anos que eu vou lá, tá muito bom. E eles ganham dinheiro não, eles conseguem, porque esse evento foi criado para ajudar a pagar o 13º das entidades. E a Gota de Leite fez uma opção, ela tem uma área, por isso que eu digo, acho que falta, sabe a necessidade que nós temos de uma área grande? O local ajuda, né? Hã? O local ajuda. O local ajuda. Estacionamento, uma área ampla. Com certeza. Lá na Arena Santos tem um problema de estacionamento também. Ali não é fácil estacionamento. Então acho que falta aí uma... E lá... Quem sabe... Olha, na Ponta da Praia, o Armênio tem uma área grande lá na Ponta da Praia, onde era o antigo Regatas, que já foi parque de diversão. Também. Acho que podia fazer lá. Acho que falta criatividade, criatividade e boa vontade para se fazer alguma coisa em prol dessas entidades. A praia, você citou a praia pública, né? Pode se fazer na praia. O SPU não o SPU diz que não permite. Como era no emissário? No emissário, eu fui tesoureiro de uma entidade, a Creche Estrela Guia. A Creche Estrela Guia comprou 3 casas, que são atualmente a creche ocupa essas 3 casas, com o dinheiro dos eventos quando era no emissário. No emissário lotava. O que, mais uma vez, eu acho que falta boa vontade e criatividade. Porque você, se tem uma ideia hoje aqui em Santos, você não consegue... Você tem uma ideia boa, você não consegue colocar em prática, não. Porque é tanto contra... É difícil. Tanto não pode isso, não pode aquilo. Vamos procurar um novo lugar, Paulinho? Agora não dá mais tempo, né? Já está em cima da hora. Né? Mas eu acho que tinha que procurar um novo local, talvez lá na ponta... Olha, essa ideia do Armênio, quem sabe o Armênio liberaria. O Armênio é, poxa vida, uma pessoa do bem, uma área tão grande, poderia fazer um belo espaço ali. Para as entidades sem fins lucrativos, que cuidam de crianças, muitas com problemas. Eu acho que seria uma... São várias entidades que são ajudadas. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
estamos de volta ao vivo. Um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Um abraço especial ao nosso amigo Manolo, meu amigo grande São Paulino, Fábio Garibe. E o Fábio tá feliz, não é? A Ozan batendo recordes aí de associados, sempre crescendo com um serviço. E aí o cara fala assim, cara, eu vou fazer Ozan. Não faça como Eduardo Filete, não pense que você vai ser sementinha. Na hora que acontece, quem mais sofre é a família. Você não, já está lá morto, enterrado, não está nem aí, mas a família assim, essa precisa de um amparo. E a Ozan oferece o melhor plano de benefício funerário da nossa região. 32288000. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. Hoje era uma festa grande, o grande Paulo Santista fanático, teve lá na Praça Independência, comemorou e falou que o Santos levanta uma taça todo ano levanta um caneco. O time que estava desacreditado, cheio de dívida, jogador não recebendo, virou campeão paulista. E eu dou um recado aos meus amigos do futebol. Porra, ensina os caras a bater pênalti, que pelo amor de Deus, o Corinthians foi desclassificado que os caras não sabem bater pênalti. Pênalti. O Palmeiras foi desclassificado que o cara não sabe bater pênalti. Eu não entendo. Ganha 500 pau por mês e não tem a capacidade de acertar aquele baita gol na sua frente. Restaurante Boqueirão Express Grill. E um abraço especial. Pior foi o Elias, né? Ela passou da meia-lua, correu, parou, foi, né? Foi que foi, não foi. O jogador do Palmeiras, isso é incompetente. Como um cara desse pode jogar futebol? Então, o Santos, lógico, teve a sua vitória conquistada nos pênaltis, não é? E é o campeão. Mas que precisamos passar uma ampla reciclagem na cobrança de pênaltis por parte dos jogadores, isso nós precisamos. Mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep agora, eu quero ressaltar, a BTP está contratando gente, a Embraport também. Requisito, qualificação no Incatep. O Incatep você entra no site do Incatep, existe um banco de empregos ali, onde você coloca a carteira que você tem do Incatep, a qualificação que você tem, os cursos que você já tem do Incatep, e ali as empresas vão buscar os profissionais que ela está precisando, ou seja, na movimentação de carga em bordo ou fora, até porque o Incatep é o único centro de excelência portuária que tem equipamentos para movimentação de carga, por exemplo, no navio. Esse aí é o guindaste de bordo. Só o Incatep tem equipamentos como esse. Por isso eu recomendo, são 3 endereços, na Avenida Conselheiro Nébias, na Avenida Santos Dumont, no meu querido Guarujá, ou na minha querida Guarujá, e também na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ógmo. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Hoje, com a presença do Paulo Viazovski e do Guto Brito, gentilmente vindo ao programa, nós estamos falando aí das alterações e da legislação, mas sem dúvida nenhuma um outro assunto que acho que faz parte do nosso dia a dia, a questão econômica, viu, Paulinho? E o Joaquim Levy vai estar essa semana, tanto no Senado como na Câmara Federal, tentando convencer os deputados dos ajustes que são necessários para a economia. Ele vai ter êxito? Vai ser difícil, Augusto. Eu acho que o clima hoje que está em Brasília, na Câmara Federal, eu acho que, primeiro, tem que existir uma certa respeitabilidade entre as instituições. Você vê aí uma fala do Renan Calheiros com o Michel Temer, do mesmo partido, um vice-presidente da República, outro presidente do Senado, às vezes o Eduardo Cunha também não aceitando algumas situações em termos de normatização. Enfim, eu vejo hoje um momento muito difícil. A pior coisa que tem é quando a pessoa tenta expor um tema e você já tem uma opinião formada sobre isso, ou você já simplesmente ignora qualquer tipo de posição
ou qualquer tipo de esclarecimento, porque você tem um interesse maior, ou você já tenta vender uma dificuldade para obter uma facilidade, enfim. Eu acho que o Lévy ele tem toda a credibilidade moral, toda a credibilidade técnica, é um grande ministro da Fazenda, mas eu acho que o momento político ainda vai ter que, independentemente da sua questão técnica, da sua demonstração do lado financeiro e econômico que o país vive, vai ter que ter uma articulação política muito forte para que as coisas passem de uma maneira a contento do governo. Fala, Guto. Essa crise econômica, será que vai ter fim? Eu concordo com o Paulo, acho que o Lévy é um ministro bem qualificado, é um técnico, mas isso já deveria ter sido feito antes, né, Augusto? Paulo, a gente teve o ano passado represadas, aumentos a Petrobras com combustível sendo bancado pela empresa para não se aumentar o preço da gasolina, a nossa moeda num câmbio irreal, era o real, mas o valor era irreal em relação ao dólar, e se prometeu uma coisa e no final está se fazendo tudo ao contrário. E mais uma vez quem está pagando a conta é o contribuinte, é o povo. Eu espero que esses ajustes sejam feitos e que o povo não pague a conta mais uma vez. Eu não sei, viu? Acho que a gente, na verdade, acredita, né, que o governo queira resolver o problema, mas o que a gente percebe, viu, Paulinho, é que eu acho que o ano passado o governo colocou os pés pelas mãos, não é? E está difícil voltar a ter uma linha de trabalho mais coerente. O Joaquim Lévy vai tirar da carne dos outros, porque da própria carne, efetivamente, eu não vi nenhuma ação o que a gente viu foi corte no FIES, corte na área da saúde. Acho que no encontro recente das prefeituras em Brasília, a Dilma disse, não me peçam dinheiro que eu não tenho. Agora, pergunto, qual foi a economia real que o governo fez, o governo federal? Um reajuste de contenção de despesas, né? Uma reavaliação de uma reforma administrativa para que nós tenhamos menos despesa na questão governamental. Máquina, né? A máquina é uma máquina muito onerosa, né? Os controles tem que ser de fiscalização muito mais rigorosos. Então, você colocou bem, Augusto. Eu acho que o que o pessoal não pensa em diminuir o custo, pensa em como aumentar a receita, né? Então, só aumentando a receita, chega uma hora que essa conta vai não ficar... vai bater, vai pender para alguém. E uma outra coisa, né? O número de ministérios é muito grande. O Brasil é um país grande e tudo, mas o número de ministérios que nós temos são 39 ministérios. É muita coisa, né? Não, e você pega ainda o fundo de participação, aumentar... partidária, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Não, e olha só, nesse momento a classe política perdeu a grande oportunidade de dizer, não, pessoal... Ficar isenta, né? Olha, não, vamos diminuir, vamos cortar pela metade. Eu disse aqui na semana passada, para que partido quer dinheiro? Normalmente a sede do partido está em alguma sala de algum deputado, de algum líder político, partido, né? Funcionários, o partido precisa de um... Normalmente é algum funcionário também já do... Então, para que precisa de tanto dinheiro? A televisão não é mais tão cara assim, a produção de TV hoje é baratíssima. Então, não sei por que precisa de tanto dinheiro. Agora, de verdade, você tem alguns conflitos. Por exemplo, o Ministério dos Transportes, né? Tinha um Ministério dos Transportes que cuida só de rodovias, porque portos... Desmembrou. A aviação desmembrou. Eu acho que exagerou um pouco. Era melhor ter um secretário nacional de portuário dentro transporte, mobilidade, acessibilidade, juntar tudo isso. Acho que, por exemplo, o Kassab é ministro das cidades. Acho que precisa sim de um ministério para administrar essa coisa das cidades. Mas eu acho que já não teria necessidade de um Ministério da Igualdade Racial. Acho que é um ministério muito grande. Integração nacional. Integração nacional, é um ministério muito grande. O Ministério das Cidades poderia fazer esse trabalho da integração nacional. Sem dúvida. Né? Acho que se ela não... Aí tem a ver com os pequenos partidos, talvez, né? Tem que atender os pequenos partidos. Tem a ver com essa política de coalizão, né?
a base de coalizão, então essa questão que foi criada, que não foi criado nesse governo, já foi criado em outros governos, a questão da coalizão, né, a base de apoio, onde você tem que, lamentavelmente, atender aos partidos que fazem parte dessa base de apoio, contemplando com ministérios e cargos no primeiro e segundo escalão. Eu acho que nós temos que rever isso, porque eu estava lendo uma matéria esses dias, em outros países do mundo é natural essa indicação, mas não em cargos técnicos. Então, você tem lá uma determinada secretaria, enfim, você até indica, em outros países, até é indicado o cabeça político, o executivo daquele setor. A estrutura é toda técnica e profissionais de carreira. É o que tem que ser, né, Augusto? Eu acho. Eu acho que a tendência é essa, por mais que a questão administrativa governamental se aproxime da iniciativa privada, tem que acontecer isso. Os cargos de grande relevância são cargos de indicação, né? Os cargos executivos são cargos de nomeação, mas toda a estrutura operacional, administrativa, pessoas de carreira, capacitadas, que já conhecem todo o traquejo, já conhecem todo o procedimento daquele ministério ou daquela secretaria, para que não haja prejuízo. No próprio Estados Unidos, hoje tem a figura do City Manager, que é o gerente de cidade. Né? Tem prefeitos que assumem lá e vêm em cima de um gerente de cidade, que é uma pessoa concursada, uma pessoa que passa por outras administrações, para não ficar aquele negócio que um faz, outro não termina, o que, né, mistura uma política de governo com uma política de Estado. Né? Então isso não pode acontecer. Em Cubatão tinha um curso, né, gerente de cidades. Acabou esse curso, né? Existe ainda na FAP. Na FAP. Eu acho que as cidades precisam ter esse cargo, mais até do que o ouvidor, e quando a Thelma de Souza criou o ouvidor, o cargo de ouvidor, ele não podia ser demitido, né? Não? Não, era mandato. Não sei se hoje pode ser trocado. Hoje pode mudar a lei. O Beto mudou a lei, mas quando era a Thelma de Souza não podia ser demitido. Era um cargo até para poder dar isenção para o cara, né? Ele poder... Porque o ouvidor, hoje a ouvidoria me parece que mais manda informação para o munícipe do que tenta resolver. Mas na época a ouvidoria aqui em Santos devia ser que nem conselho tutelar. Eleito. Mandato. Como os Estados Unidos. Olha aí, uma ideia. Nos Estados Unidos, o juiz, o delegado, é tudo eleito. Eles são eleitos por promotor de justiça. E o detalhe, o mandato do promotor de justiça não coincide com o mandato do prefeito, ou seja, do mandato do executivo. Então ele sempre tem 4 anos e no segundo ano da próxima eleição, o presidente é eleito, o promotor fica mais 2 anos. Então não existe você não pode fazer uma dobradinha. O Augusto sai para promotor e o capô de casa sai para presidente e os dois entram juntos. Entendi. Existe uma isenção entre um cargo e outro. Detalhe que não é obrigatório o voto. Não é obrigatório o voto. Que, aliás, eu acho que era uma coisa que nessa reforma política poderia... mas aí ninguém vai, bicho. Mas aí você ia ver... Aí é que vai rolar a grana, porque o cara vai cobrar 2 vezes para votar e para ir votar. Mas aí você ia ver Me interessa você não votar. Fique em casa. Mas quem votasse iria com a consciência de votar, não obrigado a votar. Eu ainda acho que nós não temos essa condição. A gente ainda não tem maturidade política para isso? Não tem. As pessoas vão votar ou para levantar uma... Olha, o que eu vou dizer, muita gente vai ficar brava. Mas a grande maioria das pessoas vão votar por causa do cinquentinha. Sem dúvida nenhuma. A massa vai votar por causa do cinquentinha. Ou do amigo. Aí você tem lá uma minoria que pensa, avalia, faz o que o Paulinho falou, vê quem é o candidato, o que o cara fez, se foi bom, se não foi, atuou, não atuou, qual foi a participação, como votou. Né? Hoje, com a TV legislativa e com a internet, você tem condição de fazer uma radiografia do candidato. Você acompanha as atividades do seu político, do seu candidato, o dia a dia. Isso é muito importante. Hoje não tem como você se esconder da opinião pública. Acabou se esconder da opinião pública. Ou você dizer, não conheço determinado candidato. Não conheço o trabalho, a não ser que ele não faça nada mesmo. Né? Aí, não, é lógico que você tem lá, na eleição passada, nós tivemos lá 400 e poucos candidatos. Pouco mais de 100 candidatos são realmente candidatos que estão disputando o cargo. O resto é completa chapa, enfim.
se você for fazer uma avaliação dentro de critérios, eu quero um cara de esquerda, aí você vai lá, quem são os candidatos? O cara vai olhar. Eu acho que o Distritão vai dar essa... Se aprovar o Distritão, isso vai se fortalecer mais. Vai se fortalecer mais, né? muito mais. Eu também acho. Eu gostaria... Olha, eu vou dizer... Pela minha esposa, não tenho procuração para falar com ela, mas é o meu pensamento, né? A Fernanda perdeu a eleição, ficou de suplente, perdeu a eleição no caso do PPS, porque o PPS não teve competência de fazer dois vereadores. Dois candidatos. Né? Dois candidatos eleitos. Não teve duas legendas. Aliás, não elegeu duas cadeiras, né? Por incompetência de algumas pessoas que estavam fazendo essa prospecção de candidatos e cuidando dos candidatos. Porque cada candidato faz a sua campanha. Agora, o partido tem que ter o cuidado de fazer esse trabalho. Mas ela foi a 15ª. Como o Boquinha, o PMDB também fez uma chapa grande e o Boquinha também foi mais votado que alguns vereadores eleitos, né? Só que a regra é essa, não dá para chorar. A regra é, quando você entra para jogar, o que vale, né? Eu quando jogava lá no BNH, valia tudo. Cotovelada, soco, dedo no olho, a gente jogava o que valia. E quando mudou a regra, você se adapta à regra. Agora, o que vai acontecer a partir de outubro, talvez melhore a representatividade, porque não dá para você ter uma pessoa que não teve uma representatividade em votos, ter uma cadeira e o outro que teve uma representatividade em voto não ter a cadeira. O mandato é da pessoa e não do partido, né? Não é? Não tem cabimento isso. Hoje, isso dá até deixa o cara mais legítimo, né? Ele vai poder opinar. Você tem casos hoje na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de pessoas que entraram pelo tal do coeficiente. Eu acho que seria mais honesto ter o voto distrital para estadual e federal, não é? Não é mais importante você ter candidatos? Você falou da representatividade. A Baixada Santista, em 2007, salvo engano, ou 2008... 2007, 2008, tinham 7 deputados estaduais. Tinha a Raifa Madi, pelo Guarujá, Luciano Batista, por Santos, tinha Maria Ângela Duarte. Maria Lúcia Prandi, eu estou falando estadual. Maria Lúcia Prandi, tinha Fausto. acho que o Fausto já não era mais. Não é mais? Não, 2007, tinha a Thelma de Souza, tinha o Cássio Navarro, tinham mais 2, agora que eu não estou me recordando. O Paulo Alexandre, já era deputado, e tinha mais um deputado que agora não estou me recordando. Já era o Bruno Covas? O Bruno Covas, eu não estou nem contando o Bruno, porque o Bruno sempre tem uma votação grande em São Paulo, mas tem um 7. Hoje, quantos nós temos? O Paulo Correia e o Caio França. Só, né? Só. Tem mais algum? 2 federais e 2 estaduais. Não, 2 estaduais só. O Cássio perdeu a vaga. 2 estaduais, o Caio e o... Não é muito pouco. Para a importância da região, né, Augusto? E olha, o Paulo Correia, todo respeito, Paulo é gente boa, uma pessoa maravilhosa, mas ele não teve uma votação para elegê-lo em Santos. Hoje ele seria mais um deputado de Cubatão ou do Guarujá do que de Santos, efetivamente. Correto. Santos, de verdade, não elegeu ninguém. Desde o Oswaldo Justo, que isso não acontece. Desde que o Oswaldo Justo foi eleito, que Santos deixou de ter uma... Não sei o que acontece. Um momento de reflexão. É grave isso, viu? É grave. Acho que o Paulo colocou muito bem a questão das pessoas estarem desacreditadas. Acaba votando em gente de fora. Tiriricas e o cara do cachorro, lá o menino do PEN, o Feliciano, nada contra, mas tinha até o Ricardo Izara, Marcelinho Carioca. Vou votar porque é corintiano. Viola. Corintiano. Não dá. O André Sanches acho que teve uma votação grande porque metade dos corintianos votaram nele, né? Não... Agora, você acha que essa reforma política, sem dúvida nenhuma, vai para a Câmara, pode sofrer as tais das emendas, né? Alterações? Eu acredito que sim. Eu acredito que deve sofrer alterações, mas deve ter grandes mudanças aí. Eu acho que a classe política, de modo geral, tem que aguardar
para ver qual vai ser o processo que cada um vai ter que seguir para disputar a eleição em 2016. O PSD pensa como nessa reforma política? O PSD é a favor do distritão e do distrito. Dividir, mesmo que seja em distrito... Mesmo. E o distritão também. Que eu acho que seria o mais adequado. Mais coerente. O que você... Eu acho que tem que se fazer uma mudança e o voto distrital acho que já demorou para ser implementado no país. Mas, em paralelo, com a população sendo informada. O povo precisa saber como é que vai ser o mecanismo. Isso vai haver Eu só estou preocupado no distrito, já que o PSD está a favor, de como vai dividir, que isso aí vai ser uma confusão danada. A lei, se você pega a lei ela não é clara. Então, como vai ser o distrito nesse formato que nós temos em Santos, de distrito policial, por exemplo? Não, vão ser criados. Vão ser criados os distritos. Vão ser criados os distritos, então. Não, você sabe que o Estado de São Paulo, nós até temos esse quadro, o Estado de São Paulo fez uma previsão baseado nos dados, né? Para a cidade de São Paulo, ele encontrou 2 resultados opostos. Ele dividiu a cidade em 55 distritos, levando em consideração a posição geográfica, o número de eleitores nos quase 2.000 locais de votação, que é o que vai servir de regra. Nós temos essa planilha para pôr no vídeo, vamos colocar. Nas duas o PT ganha, caso... Tá aí, olha, esse é um primeiro, a simulação número 1, os votos, os distritos, o PT venceria em 29 distritos, o PSDB em 26. E uma segunda simulação, onde eles dividindo pelo número de eleitores dos distritos, né? Eles fizeram uma divisão. É uma simulação, criaria-se 55 distritos. O PT, de novo, venceria em 27 distritos e, no caso, o PSDB venceria em 28 distritos. Aí você vê que, volta para mim, por favor, pode ser essa mesmo. Você vê que a periferia, me parece que registraria uma votação mais efetiva. E o miolo, que é a área central, mais PSDB. Será que isso pode acontecer em Santos, se fosse dividido dessa maneira? A periferia manter a Zona Noroeste, que sempre foi um reduto do PT, Paulo? Eu acredito que sim. Eu acho que até pelas pesquisas a gente pode analisar um quadro muito semelhante. Você pode ver que o Paulo Alegre está muito bem avaliado na Orla da Praia, muito bem avaliado no Gonzaga. Não que não esteja avaliado na Zona Noroeste, mas são bairros onde tem uma tendência muito forte, até em função de toda a dificuldade do governo gerir aí alguns serviços públicos essenciais, de ter essa vulnerabilidade. Mesmo com essa imagem do PT? É que essa eleição vai ser diferente, né? Você acha? Eu acho que essa eleição, tem muita gente saindo do PT com medo da permanência, de colar a imagem do partido ao candidato. Eu conversei com alguns assessores, algumas pessoas que participaram em campanha de candidatos do PT aqui da região para deputado estadual, todos me disseram que era... suicídio. Não conseguia entrar nos lugares. Verdade. Não me venha com o PT. O fulano é maravilhoso, mas não me venha com o PT. Acho que essa imagem, apesar que o Lula disse que não chamem ele para a briga que ele vai. Será que ele consegue sozinho mudar essa imagem, Paulo? Eu acho que hoje ele não tem mais musculatura para isso, não. Eu acho que o momento é muito difícil, essa questão do mensalão, do petrolão e os outros ãos que poderão vir pela frente, vai dificultar muito esse resgate de imagem e talvez esse poder de persuasão que o presidente Lula tem em impor junto ao PT. Se cogitou-se aí até de criar um novo partido? É mesmo? De não ter mais o PT e ter uma outra sigla aí? Caramba. Guto, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui, a oportunidade, Augusto. Muito obrigado. Você pode encerrar, você ia falar, te cortei. Pode. Não, eu estava agradecendo aos telespectadores mais uma vez e a você a oportunidade aqui de estar no teu programa. Muito obrigado. Eu não sabia dessa de um partido do PT, um novo partido, essa é novidade. Paulinho, é melhor ir todo mundo para o PCdoB? Tá ali, né? PCdoB e PT tá ali, não tá? Ou pro PSD também, né? Ou pro PSD, olha, portas abertas, olha aí. Muito cuidado, hein? Tem que fazer mandar o que antes do cara entrar no partido, falando, traz a ficha criminal primeiro para não correr riscos. Muito obrigado, Paulinho, pela sua participação, viu? Obrigado, Augusto.
Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado a você, telespectador. Lembrando que essa semana começa a quermesse falamos tanto em quermesse, lembrando que começa essa semana a quermesse da Gota de Leite. Eles têm uma tainha lá sensacional. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.